Resolução de Exame de Admissão IFP 2025, Português, 12ª mais 3. Seja muito bem-vindo à Educação MC. Se você está aqui neste vídeo é porque estava à procura da resolução de exame. E veja só que coincidência. Este é o nosso primeiro vídeo do ano 2025. Não tínhamos nenhum plano de como trazer um vídeo aqui, mas acabamos tendo essa oportunidade de trazer a resolução, uma vez que o exame já foi realizado ainda hoje. Então, nós queremos aproveitar este momento para resolver este exame. Primeiro, queremos agradecer à nossa comunidade aí, o nosso pessoal que tem participado ativamente neste canal. Atingimos 5.000 inscritos e não é fácil, e nós estamos agradecidos bastante por todos aqueles que se inscreveram e por aqueles que ainda poderão se inscrever durante o ciclo de vida possível. Dizer obrigado a todos. Estamos muito gratos por ter atingido este número. Então, este é o primeiro vídeo do ano. Esperamos dar o melhor, aquilo tudo que for possível. Depois de realizar este vídeo, no final vou dar um comentário se o exame foi fácil ou foi simples, de acordo com aquilo que nós temos dado preparação aqui neste canal. Então, assim sendo, esta resolução vai ser uma resolução completa, desde o primeiro número, ok? Desde o número 1 até o número 40. Então, vou tentar ser o mais breve possível, ok? Não vou ser como eu tenho sido nos outros vídeos. Parece que tem me levado muito tempo, alguns a comentarem aí. Então, vou dar o meu máximo, ok? Se demorar, pronto, você sabe. O objetivo aqui não é apenas dizer número 1 a linha A, número 2 é não. O objetivo é transmitir conhecimento. Então, assim sendo, é necessário também explicar. Não adianta apenas deixar aqui as alternativas sem que as pessoas tenham algum conhecimento, né? Para o texto eu não vou ler. O tema principal é falar em público. Então nós vamos prosseguir resolvendo. Vão me desculpar pela qualidade do exame. Não conseguimos ainda ter o acesso do PDF. Tivemos aqui uma imagem onde os estudantes mandou no nosso grupo do WhatsApp, e um forte abraço para ele. Então vamos continuar aqui. Número 1. Segundo o texto, todas as opções são artes de falar em público, exceto A. Fazer um discurso assertivo. B. Falar abaixo das suas expectativas. C. Prender a atenção aos ouvintes. D. Seduzir uma plateia. A arte da fala, segundo o texto, deve dominar o público, trazer boas perspectivas, prender e engajar o público, né? Desde o princípio até o fim. Então, a alternativa que não faz sentido aqui é a linha B. Falar abaixo das suas expectativas. Qualquer um que esteja a apresentar um tema, ele não vai querer falar abaixo das suas expectativas. Então, número 1, sem nenhuma dúvida, a resposta mais correta é a linha B. Número 2. Num país tomado pelas conferências, debates e colóquios, reticências, qual das opções substitui o sublinhado sem alterar o sentido da frase? O sublinhado aqui é colóquios. Então, se você for a perceber aí, temos a sequência de conferência, debate. Então, está tudo enquadrado no mesmo contexto. Tem a ver com agrupamento, onde se fala acerca de algo. Vejamos então as nossas opções. Assembleias. B. Convenções. Formalidades. Monólogos. Monólogos vamos descartar porque tem a ver com unidade.
mono. Para o nosso número 2, a linha correta é a linha B, que são convenções, ok? Número 3. É arrepiante assistir a certas prelações de certos oradores. O texto refere-se a oradores que A. Chamam a atenção da sua presença. B. Intelectualizam o discurso. C. Usam palavras caras. D. Perdem-se no raciocínio. Intelectualiza o seu discurso. Número 4. Alongam-se sempre mais do que devem. Perdem-se. O pronome sublinhado no excerto refere-se aos: a linha A, colóquios; B, debates, oradores ou ouvintes. Quem são esses que se alongam? Claro que o texto está a falar de oradores. Oradores são aquelas pessoas que ficam em frente a apresentar a palestra. Então, os que se alongam são os oradores. A linha correta é a linha C. Número 5. De acordo com o texto, o que os oradores fazem na preparação da sua intervenção? A. Atender à qualidade dos interlocutores. B. Falar acima das suas expectativas. C. Falar abaixo das suas expectativas. D. Organizar o discurso e escrever. Então, de acordo com o texto, para quem já leu, o número 5, antes dos oradores poderem se apresentar ao público, eles preparam, até chegou uma parte onde menciona sobre vídeo e tudo mais. Número 6. Qual das opções corresponde ao sentido vinculado no texto? A. Uma teoria apresentada com excesso pormenor é eficaz. Vamos tomar a linha que termina com a palavra ineficaz, que é a linha B. Uma teoria apresentada com excesso pormenor é ineficaz. Número 7. Assim sendo, por mais eloquente que seja o conteúdo ou a forma das intervenções públicas, elas serão efetivas se forem traduzidas. Recorreríamos à linha B, que é discursos longos e fastidiosos. Número 8. Que ideia exprime a expressão sublinhada na frase em 7? Ok? O que está sublinhado em 7? Assim sendo. A. Alternativa. B. Conclusão. C. Explicação. D. Oposição. Leamos novamente. Assim sendo, nos remete ao quê? A uma conclusão. Logo, ok? Assim sendo, logo, então é a linha B, a opção correta. Nos remete a uma conclusão. Número 9. Poupar os ouvintes a longas e fastidiosos monólogos. O sublinhado na frase significa A. Colóquios. B. Diálogos. C. Debates. D. Unílogos. Monólogos, claro, significa único, logo nos remete à opção D. Unílogos. Todas as opções são qualidades indispensáveis para um bom comunicador, exceto A. Assertividade. B. Clareza. C. Simplicidade. D. Presunção. A linha que não faz parte, exceto, neste caso, é a linha D. Presunção. Número 11. Segundo o texto, os verdadeiros conferencialistas são articulados e usam uma linguagem simples. Articulados e usam uma linguagem erudita. Eloquentes e falam superficialmente. D. Subjetivos e enunciam a informação. A linha A. Articulados e usam uma linguagem simples. É a linha correta. Número 12. Classifica o texto quanto à tipologia. Meu Deus, uma coisa muito simples. Quando se fala de tipologia no exame, se você não consegue acertar a tipologia de imediato, eu lhe aconselho que deixe a pergunta e continue a resolver o exame. Você vai descobrir a opção correta, ok? Vou tentar fazer isso agora. Eu vou deixar, não vou dizer qual é a opção correta. Vamos passar para
as características ou para o número seguinte, ok? Então, você já pode deixar um comentário aí dizer qual é a linha correta do número 12. Vou ditar aqui as opções que nós temos. A. Dramático. B. Expositivo argumentativo. C. Expositivo explicativo. D. Narrativo. Vamos saltar para o número 13. Tendo em conta o conteúdo, qual é o objetivo do texto? A. Contar uma história. Claro que não. D. B. Descrever as etapas de falar em público. C. Defender uma tese. D. Transmitir um conhecimento. E até então, se ainda tiveres dúvida, faça D a continuidade. Por quê? Porque depois da pergunta de classificação do texto quanto à tipologia, ainda seguem perguntas sobre texto, até que você tenha certeza. Atenção, isso que estou a fazer é no caso de alguém não tiver certeza da tipologia. Então, se você já tem certeza, já pode responder o número 12 e número 13. Então, número 14 é aqui onde nós vamos encontrar a tipologia do texto. Então, a tipologia do texto, a resposta sempre fica no exame. Só que é necessário também ser um bocado aberto, né? Como posso dizer? Atento é a expressão mais boa. A partir do número 14, nós vamos descobrir qual é a tipologia deste texto. O texto argumentativo visa essencialmente afinal, é um texto argumentativo? Então, vamos responder o número 12. Afinal, é um texto argumentativo? Então, vamos procurar a opção se tem. Expositivo argumentativo, a linha B. Então, o número 12 é a linha B. Então, já podemos responder o número 13 também. Então, já sabemos que o objetivo do texto expositivo argumentativo é defender uma tese e não explicar. Então, é a linha C, defender uma tese. Número 14. O texto argumentativo visa essencialmente a convencer o alocutário a aderir o ponto de vista do locutor. B. Narrar um acontecimento que se deu num tempo e num espaço. C. Prender a atenção dos ouvintes. D. Transmitir um saber científico. Estamos a falar de texto expositivo argumentativo. A única coisa que pode atrapalhar ou atrapalhou os estudantes aqui é por causa desta palavra nova, alocutário. Parece só estranho, né? O que é alocutário? É a pessoa que recebe a mensagem. Então, nós sabemos que texto expositivo argumentativo é para convencer sob o ponto de vista do autor. Então, a pessoa que recebe a mensagem será convencida com o locutor. Neste caso, que é a pessoa que manda a mensagem. Então, a linha correta é a linha A. Número 15. Tendo em conta o texto em análise, os momentos do texto são, quer dizer, a divisão, né? A. Argumentos, introdução e conclusão. Como é que você vai começar com o argumento no texto expositivo? Então, como eu disse, logo que aparece a pergunta sobre tipologia do texto, as perguntas a seguir sempre estão ligadas com o texto, ok? E isso você não falha, sempre vai acertar as suas perguntas. Desde que você conheça a tipologia do texto, quando falar a pergunta sobre a linguagem e tudo mais, você logo vai acertar em dia, ok? B. Introdução, argumentos e tese. C. Introdução, tese e argumento. D. Tese, argumento e conclusão. Então, nós sabemos como é que é apresentado o texto argumentativo. Primeiro é a ideia. A ideia é a tese. Então, é a linha D. Depois seguem os argumentos e depois conclui. Número 16. O tipo de linguagem usado no texto em análise é, uma vez que está para convencer, é simples. A. Conotativa. B. Objetiva. C. Poética. D. Objetiva. Conotativa não é. Poética também não é um texto poético. Subjetiva também não é, não fala mais dele, mas sim busca a pessoa para entender. Então, quando você está a escrever um texto que quer convencer alguém, você deve ser objetivo.
claramente que é a linha B. Número 17. Conforme o texto, é arrepiante assistir preleções de certos oradores. Qual das opções é sinônima da palavra sublinhada? Conforme. Ok? A. Contudo. B. De acordo com. C. No entanto que. D. Todavia. Conforme o texto. De acordo com o texto. É a linha B. Número 18. Nesta série, todas são conjunções consecutivas, exceto A. De acordo com. B. De tal forma que. C. De tal modo que. D. Tanto que. Claramente. Orações consecutivas. Uma ação acontece depois da outra. É como se fosse consequência, ok? Então, número 18, a linha correta é a linha A. Número 19. A conferência foi excelente. Espaço que houve muitas intervenções. Qual é a opção que se ajusta à frase? A. De tal modo. B. De tal. C. Embora. D. Tão. Excelente, de tal modo que houve. Claramente, conclusiva. É a linha A. A linha B não está completo, de tal. Não está completo, ok? Modo que. Número 20. A sala estava tão cheia que parecia um comício. Que figura de estilo está presente na frase? A. Alegoria. B. Hipérbole. C. Personificação. Sinédoque. Claramente. Parecia o quê? Um comício. Então, se parecia um comício, enquanto que não era comício, apenas era uma sala de reunião, porque uma sala de comício enche-se muito. Então, está a exagerar a sala de encher como fosse comício. Hipérbole. A linha B. 21. Que discurso assertivo? Que figura ocorre na frase? A. Antítese. B. Exclamação. C. Metáfora. Personificação. Personificação não, metáfora não, antítese nem. Antítese fala de contradição. Então, que discurso assertivo? Quer dizer, que bom discurso. Então, é uma admiração. Admira, exclamação. São tipos de frase. 22. 21 é a linha B. 22. A que classe de palavras pertence o vocábulo? Conferência. Presente no texto. A. Advérbio. B. Adjetivo. C. Nome. D. Preposição. Advérbio não tem como. Adjetivo não pode. Preposição também não pode. Só pode ser nome. A conferência. Aquela conferência. 23. Usam palavras caras. Que tipo de sujeito temos na frase? A. Composto. B. Inexistente. C. Simples. D. Subentendido. Vejamos a linha A. Composto. Está um pouco certo, mas não está totalmente certo. Porque o que acontece? Nos exames existem opções que estão totalmente certas, existem que estão parcialmente certas. Então a linha A está parcialmente certa. Porque sujeito composto é aquele que tem mais de dois sujeitos. Então, usam, são eles. Eles usam. São mais de duas pessoas. O que acontece é que o pronome pessoal eles não está presente. Então, nós descobrimos ele por causa do verbo. Logo, não está presente aí. Inexistente. Inexistente é quando não existe mesmo. Você não consegue entender onde é que está o sujeito. Então, nós aqui entendemos que o sujeito é eles, só que não está presente. Então, não pode ser inexistente. É inexistente é quando não se vê mesmo. Por exemplo, se fossem assim, palavras caras. Isso seria mesmo inexistente. Então, não pode ser. Simples. Sujeito simples não é. É quando apenas temos um único sujeito. Ok? Subentendido, claramente. Aqui, nós o sujeito... até que a melhor opção, se eles pudessem colocar
seria oculto, né? Seria mais bom. Mas aqui a opção mais correta é a linha D. Ok? Subentendido. 24. Quantas sílabas tem a palavra sublinhada em 23? Zão, ão. Então, são duas. É a linha A. Número 25. Uma intervenção feita com base onde está escrito exatamente. A palavra sublinhada na frase é um pronome onde integrante, relativo, possessivo, pessoal. Pronome pessoal não é eu, tu, ele, ela. Possessivo não. Minha, meu, teu, tua. Integrante. Integrante é quando engloba a todos. Também não é. Mas sim é relativo. A linha B. 26. Os palestrantes que possuem um forte sentido de responsabilidade. A oração sublinhada na frase é subordinada a comparada B, consecutiva C. Integrante D, relativa. A linha A, comparada, não há nenhuma comparação. B, consecutiva, não é consecutiva porque não exprime nenhuma consequência. C, integrante. Integrante é quando fala de todo. Então, não está a falar de todos os palestrantes. Não. Só pode ser relativa. É uma oração relativa. Temos que é um pronome relativo. 27. Qual é 26? A linha correta é a linha D. 27. Qual é a opção que se ajusta à frase? Os interlocutores posicionaram-se, lacuna, havia acesso à tela. Cujo, a qual, o qual, onde. Ok? Posicionaram-se, cujo, havia, está errado. Posicionaram-se, a qual, havia, está errado. Posicionaram-se, o qual, havia, também errado. Posicionaram-se onde? Exatamente, havia acesso. Então, o interlocutor não pode se posicionar em um lugar onde não há acesso. Claro, deve se posicionar onde, porque está-se a falar de lugar, né? Onde havia acesso. Exprime lugar. Está muito correto. A linha D. 28. O palestrante apresentou-se, lacuna, público. Que opção completa a frase? Apresentou-se a público. Errado. Apresentou-se a público. Errado. Apresentou-se do que é apresentar a. Com acento, ok? 29. Ela afirmou que tinha uma conferência. Que função sintática desempenha a oração sublinhada na frase? Ela, sujeito, afirmou, predicado. Ok? Então, vejamos as opções que nós temos. A, complemento direto. B, complemento indireto. C, predicado. D, sujeito. Sujeito é ela, predicado é o verbo. Afirmou, normalmente marca-se daqui a partir do verbo principal em diante, para ser predicado. B, complemento indireto. Complemento indireto responde à pergunta a quem. Ok? O João deu uma flor a Joana. Então, número 29, a resposta correta é a linha A. Todas as frases são gramaticalmente corretas, exceto A. A maioria da plateia interveio no debate. B. A maioria da plateia interviu no debate. C. O orador fez um discurso a ser. Então, a opção correta, número 30, é a linha B. 31. O orador isolou-se de todos os participantes da conferência. A palavra que faz
a regência verbal na frase é de A. Dá, B. De, C. O, D. Se. Regência verbal. Regência verbal acontece com verbos de separação. Verbo de separação o que é? São todos verbos que indicam afastamento, isolamento, já sabemos, separação. A palavra separação já tem um significado em si. Então, quando acontece a regência verbal, os verbos de separação só precisam da preposição de. É aí onde acontece a regência. O verbo de separação sempre é regido pela preposição de. Ok? A dica ficou. Então, vamos ver qual é o verbo de separação que nós temos aqui. O orador isolou-se. Então, o que faz a regência? Esta preposição aqui. Isolou-se de. Então, é obrigatoriamente escrever uma preposição de para reger o verbo e os verbos de separação. Então, aqui a linha correta é a linha B. Número 32. Semanticamente, a forma do verbo isolar presente na frase em 31 é semântica, significado, né? A. Copulativo. B. De separação. C. De ligação. D. Transitivo. Acabei de explicar agora. Acabei de explicar há pouco tempo. Então, semanticamente, isolar significa separar. É a linha B. 33. Da palavra simplificar, formou-se a palavra simplicidade. Que tipo de derivação sufixal é? Adjetival, adverbial, nominal ou verbal? Simplicidade, nós saímos de um verbo, simplificar, para simplicidade. Ok? Se simplicidade fosse um adjetivo, nós diríamos adjetival. Se fosse um advérbio, diríamos adverbial. Se fosse um verbo, diríamos verbal. Mas como é um nome, é nominal. Ok? Quando nós transformamos uma palavra, ou quando transformamos um verbo para uma palavra, transformamos um verbo para um nome, então chama-se nominal. Quando transformamos um verbo para um adjetivo, adjetival. Ou quando transformamos um nome para um verbo, chama-se verbal. Um nome para um adjetivo, adjetival. Então, são essas coisas básicas. Sempre nós temos dado essas aulas neste canal. Para quem tem já acompanhado, acho que resolveu sem dificuldade. Como classifica a palavra superficialidade quanto ao processo de formação? A. Composta por aglutinação. B. Composta por justaposição. C. Derivada por sufixação. D. Derivada por prefixação. Uma vez que temos a palavra primitiva e acrescenta-se o sufixo, então é sufixação, porque o afixo vem depois da palavra primitiva. 35. Qual das opções corresponde ao texto administrativo? A. Currículo. B. Crônica. C. Resumo. D. Editorial. Editorial é um texto jornalístico. C. Resumo. Resumo é uma ficha bibliográfica, podemos dizer assim. Faz parte das fichas bibliográficas. Crônica. Crônica é um texto narrativo, ok? Ou texto literário. Enquanto que currículo, sim, é um texto administrativo. O soneto, na sua estrutura, apresenta A. 2 quadras. B. 2 quadras e 2 terceiros. C. 1 quadra. D. 1 quadra e 2 terceiros. Uau, eu amo isso. Eu gosto muito disso, porque eu gosto de poesia. Ok?
são linguagens poéticas que estão aqui. O que é que está a acontecer? Nós temos que decifrar esta linguagem poética soneto e as restantes que estão nas opções. Soneto é uma poesia que é formada por 14 versos, ok? Então, já deciframos a primeira linguagem, que é soneto. Agora, vejamos o que é que se repete mais nas opções, né? Quadra, duas quadras, terceiro, ok? Mesma palavra, quadra, quadra, uma quadra, repete-se quadra, uma quadra, terceiro. Então, nas opções nós só temos quadra e terceiro. Então, vamos decifrar essas linguagens poéticas. Quadra é uma estrofe formada por 4 versos. E terceto é uma estrofe formada por 3 versos. Então vamos fazer a contagem. Soneto são 14 versos. Linha D. Uma quadra, 4 versos e 2 tercetos. 3 versos. Então 3 mais 4 são 7. Não chega a 14. C. Uma quadra, 4 versos. Não chega a 14. A linha A. Duas quadras. 4 mais 4, 8. 8 versos. Não chega também a 14. B. Duas quadras. 4 mais 4, 8. E 2 tercetos. 8 mais 6. Então, é só levar 2, colocar no 8, fica 10 e resta 4. 14. Então, é uma linguagem poética muito bem estruturada. Número 36, a linha B. Gostei muito desse exercício. Número 37. Qual é a palavra que está corretamente escrita? Qual é a palavra que está corretamente escrita? A. Atlas. B. Caju. C. Caridade. D. Objetivo. A linha D, os brasileiros escrevem assim, objetivo. C é a letra C. E algumas vezes eles têm entrado em conflito comigo por causa do português que eu uso, né? Eu sou muito rigoroso na escrita. Gosto de usar 100% português de Portugal. Ainda que eu investigue num site brasileiro, eu já sei que essa palavra não está corretamente como deve ser em português Portugal. Então, objetivo, os brasileiros escrevem assim, mas para nós, moçambicanos, está errado. Caridade. Caridade não é duplo E. Caju parece toma acento quando pronunciamos, mas não toma. Atlas parece toma acento, mas não toma. E ele não toma mesmo. É a linha A. 38. Na gramática, a semântica tem a ver com... Respondemos uma pergunta semelhante. E eu disse que semântica é sentido ou significado das palavras. A. Classificação das palavras. Não. B. Disposição das palavras. Também não. C. Origem das palavras. Também não. D. Significado das palavras. Sim. Estuda o significado das palavras. Número 39. Noêmia de Souza é uma escritora de nacionalidade A. Angolana. B. Brasileira. C. Moçambicana. D. Portuguesa. Acho que essa pergunta foi mesmo uma oferta, ok? Uma vez que nos textos, nos exames da língua portuguesa não falta aí sobre literatura, então deram uma oferta mesmo. Noêmia de Souza, é moçambicana, a linha C. A obra Walalapes é da autoria de... Para quem tem nos acompanhado claramente, acertou esta pergunta. Não há nenhuma certeza, nós resolvemos muitos exercícios que têm a ver com esta obra. A linha A, Mia Couto, não. B, José Saramango, não. C, Lilia Montplet, não. D, Ungulano Vaca Coça. E ponto final. Então, nós chegamos ao fim e queremos deixar um pequeno comentário, uma revisão, né? Ver como é que foi o exame. Será que foi agressivo? Comparando com o de ano passado, qual deles foi o mais agressivo?
Este exame foi muito simplificado, mas bem simples. Eu acredito que um aluno da 10ª classe, até mesmo 8ª, consegue resolver este exercício, ok? Aliás, este exame. Foi um exame simples. Para aqueles que têm acompanhado os nossos vídeos, eu creio que eles tiveram 15 em diante. Até parece que estou a poupar. Tiveram uma boa nota, eu vos garanto isso. É um exame simplificado. Não sei por causa das manifestações em diante e tudo mais, blá blá. São circunstâncias, né? Mas o exame foi muito bom e os que fizeram vão se dar bem e isso será muito bom. Então, se você chegou até o fim, é porque estava a gostar muito bem do vídeo. Claramente, não há nenhuma dúvida. Então, não se esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário acerca daquilo que tu achas sobre a correção. Partilha para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para fazer crescer o nosso canal. E assim nós também poderemos vos ajudar. Muito obrigado. Até a próxima.